Quando a gente pensa em filme dos anos 80 e videogame juntos, é quase impossível não lembrar de Robocop. Parte homem, parte máquina e 100% surreal e absurdo, Robocop é um daqueles personagens que eu arrisco dizer que se transformar em videogame era praticamente uma coisa inevitável. Então hoje vamos nos aventurar pelo universo cyberpunk de Robocop e como ele foi parar no mundo dos games e vai ser agora, só vem! E aí topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e se você caiu por aqui de uma diretriz, você caiu no Aperte Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Esse vídeo é um oferecimento de Nerf Battle Arena, que é um game de combate de arena competitivo baseado nas Nerfs. É gratuito e está disponível tanto para Android quanto para iOS. Nerf Battle Arena é um jogo leve que roda sem problemas até nos celulares mais simples e é totalmente família. Pais, filhos e amigos podem jogar de boa sem se preocupar. E começar é fácil. Compartilhe sua Player ID com seus amigos, escolha um personagem em um dos vários modos de jogo. Equipe sua Nerf com a melhor Power Card e aí é competir para ver quem é que manda melhor na arena. Esse é um game oficial da Hasbro, que é a fabricante das Nerfs. E o link para baixar Nerf Battle Arena gratuitamente está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem lembra de games envolvendo o Robocop, provavelmente se lembra do jogo de arcade da Data East ou da versão do Nintendinho, que talvez sejam os games mais populares do personagem. E faz sentido que seja assim. Esses games foram lançados quando o filme Robocop estava no auge do hype. Arcades estavam vivendo o começo do seu momento mágico de popularidade e o Nintendinho havia acabado de chegar nos Estados Unidos em 1985. Era um momento que o politicamente incorreto dominava, e assistir um policial robótico abatendo bandidos com um trabuco que ele sacava bem no meio da perna era uma experiência que todo mundo queria presenciar. E nos videogames as pessoas iam além de presenciar. Elas poderiam se transformar no combatente do crime com um canhão portátil instalado na perna. A transformação de Robocop em videogame não foi por acaso. Foi daquelas coisas que tinham que acontecer, que alguns chamam de destino. No entanto, o Robocop é um personagem que nasceu para o cinema, e o primeiro filme chegou em 1987, dirigido pelo holandês Paul Verhoeven, que era conhecido no meio do cinema por ter um grau de afinidade por temas violentos bem acima da média. Mesmo para os anos 80, Robocop é um filme bastante controverso, e era tão controverso que ninguém queria dirigir. O nome Robocop sozinho já afastava a vasta maioria dos diretores, porque sejamos sinceros, Robocop soa como um nome de desenho animado bem infantil. Só que tem um ditado que diz que não devemos julgar o livro pela capa. E se você nunca assistiu Robocop, e eu não sei porque você nunca assistiu, eu garanto que de infantil o filme não tem nada. Pelo contrário, é extremamente violento e hemoglobínico. Enquanto outros diretores sequer abriram o script para ler, o Paul Verhoeven se deliciou e viu em Robocop uma oportunidade de criar um filme blockbuster na América. Era um tema controverso do jeito que ele gostava, porém ele teria que fazer esse projeto high-tech com um orçamento bastante modesto. O baixo orçamento é bastante evidente durante todo o filme. Claramente toda a verba de efeitos especiais foi parar na armadura do Robocop e o restante do filme foi feito com o que sobrou do jeito que deu. Robocop conta a saga do policial Alex Murphy em uma cidade dominada pelo crime em um futuro não tão distante assim, ou pelo menos essa era a visão do futuro da perspectiva dos anos 80. A cidade de Detroit é praticamente toda controlada por uma corporação, a OCP, e isso inclui até o departamento de polícia. Só que na calada da noite, ao mesmo tempo, ela também controla o crime organizado. Alguns chamam essa situação de conflito de interesses, mas a OCP chama de atividades extremamente lucrativas. A treta do filme acontece quando Alex Murphy investiga atividades suspeitas em um armazém, cai em uma armadilha e acaba sendo literalmente massacrado pela gangue do Clarence, que está diretamente conectada ao chefão da OCP. Com o pé no além-vida, o Alex Murphy se torna um candidato perfeito para um projeto experimental da polícia, que transforma um homem em uma máquina de combate ao crime, o Robocop. Topzeiros, esse projeto Robocop foi zoado. O que resta do Alex Murphy é o cérebro, parte do rosto e parte do tronco. Todo o resto foi substituído por partes eletrônicas. Isso significa que o Robocop não tem pipi, mas tem super força, super resistência e outras habilidades perfeitas para o combate ao crime. Como o Robocop, Alex Murphy tem acesso bastante limitado às suas memórias mais antigas como unidade humana, e o seu comportamento é guiado por diretrizes, que são servir o público, proteger os inocentes e garantir o cumprimento da lei.
Tem uma quarta diretiva que proíbe o Robocop de prender funcionários da OCP. E aí fica claro o nível de toshiragem master que tá rolando dentro dessa corporação capirotiana. Durante o desenrolar do filme, o Alex Murphy recupera sua memória aos poucos e vai sendo tomado por um desejo de vingança contra aqueles que o transformaram na versão policial do Homem de Lata do Mágico de Oz. E a pergunta é, como é que uma história violenta, insana, polêmica e controversa dessas foi parar no mundo dos videogames? Para entender como isso foi possível e como foi feito, a gente tem que entender que o filme Robocop foi um sucesso comercial gigantesco. Foi um projeto que custou 13 milhões de dólares e só de bilheteria faturou quase 60 milhões, um lucro nível Belong of Galaxies. Eu não sei se você se lembra disso, mas aqui no Brasil o Robocop cansou de passar na sessão da tarde na Rede Globo, que era um horário dedicado para filmes com muito algodão doce na Ilha dos Unicórnios Encantados. E Robocop era o completo oposto disso tudo. E como é que um filme assim foi parar na sessão da tarde? Foi a custo de muitos cortes na edição, tantos cortes que deixavam as cenas até sem sentido, mas o que importava era a audiência. Para transformar Robocop em videogame, seria preciso muito mais do que cortar os momentos extremos, seria preciso reinventar praticamente tudo. Os direitos autorais de Robocop pertenciam à produtora de filmes Orion Pictures, que já não está mais entre nós e partiu para o além-vida no ano de 1999. A Orion Pictures deixou de existir basicamente porque faliu e depois foi absorvida pela MGM. Enquanto existiu, a Orion produziu uma enorme quantidade de filmes, todo com a mesma característica de produções de baixo orçamento. O estilo dela era apostar em produções com potencial, mas de baixo custo e com a possibilidade de estourar na bilheteria por algum motivo. Era um estilo bastante arriscado que deu certo por um tempo até que não deu mais. Rendeu filmes como Robocop e até outra que eu tenho certeza que você conhece muito bem, chamado Terminator, que ficou conhecido por aqui como Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro também foi um filme de baixíssimo orçamento, e isso ajuda a explicar a origem da existência do game Robocop vs Terminator, mas isso pode ser assunto para outro vídeo, para outro dia. O sucesso absurdo de Robocop, que acreditem ou não, foi uma produção que levou até prêmios, inevitavelmente chamou a atenção das desenvolvedoras de games. Durante os anos 80 havia uma empresa que era particularmente muito interessada em obter direitos de filmes para produzir games, a britânica Ocean Software. E foi com ela mesmo que a Orion Pictures fechou negócio. E nessa hora você pode estar pensando, mas o Robocop do arcade não foi desenvolvido pela japonesa Data East? Foi sim, e a versão do Nintendinho também foi desenvolvido pela Data East. Então tem alguma coisa errada que não tá certa nessa história. Acontece que depois que a Orion Pictures negociou os direitos do Robocop com a Ocean Software sublicenciou os direitos para a Data East. E foi assim que a desenvolvedora nipônica colocou as mãos na perna metálica do Robocop. E a parada fica ainda mais estranha que isso, porque existem várias versões diferentes do primeiro game de Robocop. A Data East desenvolveu a versão do arcade e a versão do Nintendinho. E a Ocean Software desenvolveu as versões para os vários computadores domésticos daquela época, como o Amiga, o Atari ST e o ZX Spectrum. A versão de Robocop do arcade, desenvolvida pela Data East, chegou primeiro. E é um jogo bem massa, um dos melhores games baseados em filmes que eu conheço e eu já falo mais sobre ele. O bizarro é que as versões de Robocop que a Ocean Software criou não são baseadas no filme Robocop diretamente, mas na versão do game de arcade que a Data East criou. E não é estranho que a Ocean negociou os direitos do jogo direto com a Orion Pictures, mas na hora de fazer o game se inspirou no jogo da Data East. O que ajuda a entender essa situação meio esdrúxula é que a Ocean Software, assim como a Orion Pictures, era adepta aos jogos de baixo orçamento e qualidade questionável, que é outra forma de dizer que ela gostava de fazer dinheiro com o menor esforço possível. Mas antes de falar sobre o que a Ocean fez, bora falar sobre o que a Data East fez, que é bem melhor. O filme Robocop é tão violento, e em certas partes tão sem sentido, que para fazer um gameplay, a Data East se viu obrigada a fazer uma série de adaptações, tanto para que as crianças e adolescentes não fossem proibidas de jogar o game pelos pais, como também adaptações de jogabilidade. Por exemplo, Robocop é extremamente forte e resistente, praticamente invencível contra qualquer bandido comum. Mas para compensar, o Robocop tem sérios problemas de mobilidade. Ele é lento, pesado, não corre e muito menos consegue pular. E sabemos que um personagem que mal consegue se mover e é praticamente invulnerável daria um péssimo jogo, porque seria fácil demais.
Só que o jogo que a Data East fez é difícil pra preula, e é uma mistura de jogo de plataforma com run and gun estilo Sunset Riders. Inteligentemente, para fazer Robocop funcionar dentro do jogo, a Data East fez um downgrade no seu poder de ataque e também deu um belo upgrade na sua mobilidade, para deixar o game mais acessível para todo mundo. A Data East removeu praticamente toda a carnificina e, por mais incrível que pareça, apesar de tantas mudanças, o jogo se manteve bastante fiel ao espírito do filme. São 8 fases no total, com cenários que lembram bastante o visual do filme dentro do possível, passando pelas ruas infestadas pela escória criminosa até o edifício luxuoso e high-tech da OCP. Entre as fases, de vez em quando tem um estágio de bônus no estilo galeria de tiro, que tem a função de recuperar a vida e também acumular pontos conforme o seu desempenho. No filme, o grande antagonista robótico é o robô de 2 pernas incapaz de descer escadas chamado ED-209, que ao contrário do Robocop que é parte humano, o ED-209 é 100% máquina. Ele também está presente no game, fazendo várias aparições, sempre como chefão de final de fase. De forma geral, o Robocop da Data East pro arcade é um jogo muito bem produzido, que usa e abusa de vozes digitalizadas e é o melhor jogo de toda a franquia, na minha opinião. Por algum motivo, no Nintendinho a Data East fez escolhas diferentes para a mobilidade do Robocop. E assim como no filme, ele também não consegue pular. E o seu poder de ataque se limita a dar socos e de vez em quando atirar quando tá ajoelhado. Essas decisões deixaram a jogabilidade dessa versão bastante comprometida, e o antes invulnerável Robocop sofre até para lutar com doguinhos. Digamos que no Nintendinho, qualquer policial de rua é mais eficiente no combate ao crime do que o Robocop. Foi uma tochirada de leve da Data East, digamos uma oportunidade desperdiçada, mas nada comparado ao que a Ocean fez com o coitado do Alex Murphy. Robocop no ZX Spectrum eu nunca joguei, então eu vou falar sobre a versão do Amiga, que foi a que eu joguei na época. Quem conhece Robocop sabe que quando ele saca a arma da perna, essa é uma das marcas registradas do personagem. Na abertura da versão do Amiga tem essa exata cena, mas quando eu vi pela primeira vez, ela tá tão mal feita que parecia que era a pata de um cachorro sacando a arma, o que já não era um bom sinal. E quanto ao jogo, de cara a gente percebe uma escolha surreal de cores, é tudo cor de rosa e cinza, e a área de jogo é bastante reduzida, um retângulozinho no meio da tela, provavelmente criado para tentar economizar a memória. E isso eu até entendo. Mas o que eu não entendo é a necessidade de ter um frame gigante ao redor da tela com o nome Robocop escrito bem no meio, como se quem estivesse jogando Robocop não soubesse que o jogo se chama Robocop. Informação totalmente desnecessária. O jogo roda a 15 frames por segundo, é incrivelmente lento, e o Robocop caminha como se estivesse secando o sovaco contra o vento. Tem 2 tipos de inimigos praticamente o game todo, e o ameaçador ED-209 é tão frágil que leva meia dúzia de tiros, engata ré e sai correndo. Claramente um jogo feito por quem nunca sequer deu uma olhada no filme. Robocop começou como um projeto que ninguém queria fazer, e acabou virando uma franquia de mais de 4 filmes, 9 jogos diferentes, série de TV e até desenhos animados. Isso mesmo que você ouviu, um dos filmes mais violentos da história do cinema virou desenho animado infantil em nome do dinheiro. Nesse vídeo eu falei apenas sobre o comecinho da saga, que teve início há mais de 30 anos atrás, e Robocop pode render uma série de vídeos pro canal. E se você curtiu esse, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito, porque aí você já fica garantido para o próximo vídeo. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Alexandre Bastos, André Medeiros Teixeira, Charles Neves, Eduardo Esteves, Irmão de Jorel, Marcelo Haddad, Murilo Silva, Rapson Rafael e todos os demais membros do canal, muito obrigado pelo apoio de sempre. E eu quero te convidar para conhecer o meu segundo canal, o Outro Start, que é um canal que complementa esse com conteúdos alternativos de bastidores, com vídeos menos editados e até sem roteiro. O link tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. E claro, jamais se esqueçam que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!